Estamos de volta, continuando a resolver Fuzileiros Navais de 2018 para 2019. Mais uma questão, diz assim, quer ver? É uma questão de fração, interessante a questão. Numa certa competição de triatlon, de longa distância, foram percorridos 3 km de natação, 80 km de ciclismo e 20 km de corrida, tá? Então a gente percebe aí que eu tenho quanto? 80 mais 20, 100, 103 km, né? Nessa competição de triatlon de longa distância. Já na modalidade olímpica, o atleta percorre 51.500 metros no total, sendo 6,206 avos do trajeto para a natação, 80,103 avos para o ciclismo e o restante para a corrida. Perfeito? Qual a diferença em quilômetros entre a distância percorrida de bicicleta no triatlon olímpico e no triatlo de longa distância? Vejam bem a pergunta, porque essa pergunta vai levar, possivelmente, né, essa questão a ser anulada. Ela tem um erro claro aí, não tem item resposta correspondente. A gente até entende, mas houve um exagero na pedida da pergunta e faz com que essa questão possa ser, sim, anulada. Perfeito? Olha bem a ordem que está se pedindo. Qual a diferença em quilômetros entre a distância percorrida de bicicleta no triatlo olímpico e no triatlo de longa distância? Bom, o que a gente vai fazer aqui? Vamos trabalhar essa questão, depois a gente volta aqui para conversar um pouquinho mais. Perfeito, gente? Bom, o interessante é que a gente vê o seguinte, ó, esse 103, né? E aqui também dá 103, né? Tem a ver isso aí, vocês vão ver daqui a pouco por quê. Tá certo? Vamos ver aqui então, gente, olha só. Natação. 6,206 avos. Bom, quem fala de 6,206 avos está falando, simplificando por 2, né? 303 avos de 51.500, perfeito? Eu estou deixando isso aqui como está no problema em metros, perfeito? O que é que eu tenho então aqui? Olha só, 103 avos de 51.500, será que eu posso simplificar 103 por 51.500? Né? Tem alguma coisa, deve dar, né? Certamente dá, gente. Esse número aqui, ó, é 500 vezes 103, ou seja, 103 vezes 500 me dá justamente isso aqui, ó, 51.500, perfeito? Então o que eu fiz na essência, né? Eu simplifiquei ambos por 103, tá bom? Aqui dá 1 e aqui dá quanto? 500, perfeito? Então qual é a distância que eu tenho? 3 sobre 1 vezes 500, isso dá 1.500 metros de natação. Vamos ver agora o ciclismo? Ciclismo, ele fala que corresponde a 80,103 avos, do mesmo de 51.500. Vou simplificar, já aprendi, né? Já sei que isso aqui vai dar 500. 500 vezes 800, isso vai me dar, vezes 80, desculpa, isso vai me dar 40.000 metros. Ih, rapaz, olha só que interessante, né? E finalmente eu tenho a corrida. Bom, a corrida será o restante. Mas olha só, gente, se alguém fala em 303 avos, se alguém fala em 80,103 avos, né? Quer dizer que a competição inteira, perfeito? Ela teria um total de quanto? 103 avos. Perfeito? É a fração unidade. Perfeito? Então o que sobrou para a corrida? Vamos ver? 103 avos, menos 103 avos, e vai me dar 103 avos, que eu vou fazer exatamente como fiz os anteriores, né? 103 avos vezes 51.500, já sei que a simplificação dá 500. 500 vezes 20, isso vai me dar 10.000 metros, ou seja, 10 quilômetros. Perfeito, gente? Está ótimo? Qual é a diferença que ele está nos pedindo? Bom, ele está pedindo a diferença entre o quê? A parte da corrida, né, olímpica e a parte da corrida de longa distância. Então a resposta verdadeira teria que ser 40 menos 80. Isso me dá menos 40 quilômetros e eu não vejo essa resposta lá. Tá certo? A diferença que certamente eles queriam falar era entre a distância percorrida, né, no triatlo de longa distância menos o triatlo olímpico. 80 menos 40 daria 40 quilômetros. E aí eu teria que letra mesmo? Seria a letra E. Perfeito? Letra E. Só que a pergunta deixa muito claro. Olha bem a pergunta, ó. Qual é a diferença em quilômetros, tá certo? Em quilômetros, entre a distância percorrida de bicicleta no triatlon olímpico e no triatlo de longa distância? No olímpico, gente, são 40 quilômetros e no de longa distância são 80.
40 menos 80, isso dá menos 40. Portanto, essa questão pode sim ser anulada. Se você analisar o problema com mais carinho, né, com mais cuidado, você vai perceber o seguinte: as distâncias percorridas nas três modalidades, né, elas são o dobro uma da outra. Na de longa distância, gente, é sempre o dobro da olímpica. Então, olha só, 3 quilômetros na de longa distância, 1,5 km na natação, 80 no ciclismo, 40 no ciclismo, né, na olímpica, 20 quilômetros de corrida, nós teremos aqui quanto? Nós teremos exatamente a metade, né? Ou seja, 10 quilômetros. Perfeito? É tudo metade. É perfeito? Lembra que eu falei ainda há pouco do 103 ser coincidente com esse aqui? É justamente por isso. Perfeito? Mas infelizmente eu concluo, quer dizer, que essa questão mais correta para ela é ser anulada. Até pode não ser, mas que a pergunta foi feita de uma maneira errônea, não tenho dúvida nenhuma que foi. Vou marcar a letra E, mas eu tenho expectativa de que essa questão venha a ser anulada. É a mesma coisa, gente. Se eu perguntar a vocês, por exemplo, quanto vale 8 menos 3, isso dá 5. Mas se eu perguntar a vocês quanto vale 3 menos 8, isso dá menos 5. Se eu perguntar 80 menos 40, isso dá 40. Mas se eu te pergunto 40 menos 80, isso vai me dar menos 40. Portanto, a minha avaliação para essa questão é que ela deve ser anulada. Não tem os itens de resposta conforme foi pedido na questão. Houve uma falha, né, na grafia dessa questão. No finalzinho dela, infelizmente, eu acho que essa questão precisa ser anulada. Quem lhes falou, professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matemática.mutofácil.com, está no alto da nossa videoaula, está o endereço do nosso site, e na descrição desse vídeo você terá acesso, né, ao nosso site. Basta clicar que você chega ao nosso site matemática.mutofácil.com. O nosso site é um site especializado na matemática do ensino fundamental. Por lá você vai encontrar mais de 320 páginas especializadas na matemática do ensino fundamental: álgebra, aritmética, geometria e análise, teoria completa, exercícios propostos, exercícios resolvidos, e isso tudo gratuitamente. São mais de 320 páginas num site totalmente gratuito. Perfeito? Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se você puder se inscrever, te agradeço. Se puder dar um like, te agradeço. Se você puder perder um tempinho assistindo uma de nossas 2.300 videoaulas também gratuitas, eu vou te agradecer. Eu vou repetir o número, que fica parecendo que é brincadeira minha, que eu errei. Não errei não, gente. São 2.300 videoaulas de matemática. São várias e várias questões de concurso resolvidas para você, como é o caso do Fuzileiros Navais. Perfeito então, gente? Bom, é isso aí. Mais uma questão resolvida da prova, né, do curso de Fuzileiros Navais, perfeito? No ano de 2018, para preencher as vagas, né, do ano letivo de 2019. Obrigado a vocês pelo carinho e pela atenção. Até a nossa próxima videoaula.